Oi meninas, tudo bem? Vim atualizar o canal, pra quem já viu lá no título, né? Tem exatamente uma semana e meia que eu perdi o meu bebê com 11 semanas. Eu confesso assim que de todas as gestações, essa realmente foi a que a gente tinha colocado mais esperança, mais garra, tudo assim, mais fé. A gente realmente esperava que dessa vez fosse acontecer. E eu vim contar pra vocês, eu fiz o ultrassom até 8 semanas, como eu disse pra vocês, e a próxima ultrassom ia ser com 11 semanas e meia, que já ia ser o morfológico. Um dia antes do morfológico eu comecei a ter um pequeno sangramento, mas muito pouco, não era nem sangue, eram uns pininhos marrom, bem marrom clarinho assim. E aí eu falei pro Danilo, falei, Dan, vamos lá no hospital. Ele falou, amor, mas o ultrassom já é amanhã. E a médica falou que é normal, a gente já teve 2 outras vezes durante a mesma gestação e a médica falou que realmente era normal por conta da implantação do embrião no útero, né, a expansão da placenta e que tudo isso ia causar, poderia causar esse tipo de sangramento. Mas aí eu bati o pé e falei, não, vamos, e a gente chegou lá no hospital, quando a gente foi fazer o ultrassom, aí na hora que o médico estava fazendo o ultrassom, eu já tinha visto na tela que o coração não estava piscando. Mas eles sempre fazem o exame até o fim antes de falar alguma coisa. Aí ele abriu o áudio, também não tinha som, colocou o Doppler, também não tinha sangue próximo do coração fluindo. E eu saí da sala e nem esperei passar com o médico de novo. O Danilo assinou o termo, né, que para poder pegar o exame, pra gente vir pra casa. A gente chegou em casa, era mais ou menos umas 2 horas da manhã. E aí a gente chorou a noite toda, assim, a madrugada toda a gente chorou. E dessa vez, assim, foi muito surpreendente pra mim, porque eu nunca tinha visto meu marido sofrer tanto. Não que ele não tenha sofrido das outras vezes, mas ele chorava tanto, que ele até gemia, de tanto que ele chorava, ele soluçava. E foi assim, uma noite, a gente passou a noite toda sentado no chão da sala, chorando, tentando encontrar explicações e motivos e onde a gente poderia ter falhado. E aí a gente voltou no hospital no dia seguinte para repetir o ultrassom, porque a gente tinha esperança que ia acontecer alguma coisa, que o coração ia voltar a bater. Até porque Deus já tinha feito um milagre no começo da gestação, quando nada estava acontecendo, Deus fez, Deus mostrou, e nada. E ainda assim eu repeti o ultrassom por mais 3 vezes. E aí o médico falou assim, olha, a gente está fazendo ultrassom realmente porque você quer muito, porque já tem 4 diagnósticos que mostram que o coração não está batendo. E aí a gente já saiu do hospital e deixou marcado, não a curetagem, a gente ia fazer o amil, né, aquele por aspiração, para realmente não perder nada de material para mandar para estudo genético. Um dia antes do amil, de fazer a cirurgia, eu comecei a passar mal de madrugada, eram umas 3 horas da manhã, começou a me dar as contrações. E eu até falei para meu marido, eu falei que se me desse as contrações, que eu não ia mais fazer cirurgia. Eu falei, vou ter que passar pelas 2 coisas, então eu prefiro aguentar as contrações, já que tá passando mesmo. E aí quando foi umas 3 horas da manhã, começou as contrações, aí eu fiquei deitadinha durante umas 2 horas com contração. E aí começou o sangramento, mas quando foi umas 5 horas da manhã, começou a me dar uma hemorragia. Então assim, cada parte que eu mexia do corpo, que eu levantava a perna, qualquer coisa que eu fazia, eu sentia descer aquele monte de sangue. E eu ficava de pé, parecia torneira, assim. Eu fui tomar banho e não dava nem pra colocar absorvente, porque era muito sangue mesmo. Eu coloquei uma toalha.
E aí eu cheguei lá no hospital, logo que a médica me examinou, a primeira vez que eu fui no banheiro, que me deu uma contração, eu já senti que já tinha saído, que estava saindo tudo, que já tinha saído bastante coisa. E realmente a gente fez ultrassom, o médico falou, não, o neném já saiu, não tá mais aqui, não tem mais saco gestacional. Mas para conter a hemorragia, eles induziram as contrações mais ainda. Eles falaram, a gente vai induzir para poder conter a hemorragia. Então tudo que tá aí precisa sair agora pra gente poder conseguir estancar. E aí eles me colocaram no soro com ocitocina e me deram uma injeção de Orvotrat. E aí assim, foram dores da qual eu nunca senti mesmo. Nenhuma contração que eu já tenha sentido em nenhum aborto foi como as dores da medicação. E eu fiquei 11 horas no pronto-socorro com a medicação e era muito sangue, muito sangue, muito sangue. Era nas pernas, na roupa, nas mãos, aonde eu ia passando, ia ficando. E graças a Deus, assim, tinham enfermeiras estupendas, assim, maravilhosas, muito humanas, que ficaram comigo o tempo todo. E aí eu fiquei internada por 3 dias. Por 2 vezes tentaram me dar alta e na hora que eu ia embora do hospital eu começava a passar mal, as contrações voltavam, fazia ultrassom, ainda tinha coágulo, eu fiquei mais 3 dias no soro com ocitocina, induzindo as contrações. E no último dia, quando eu tava com a alta na mão, a médica falou, olha, eu não vou deixar você ir, no ultrassom constou que ainda tem um resto de material e a gente vai te manter aqui para fazer a curetagem. E aí, assim, meu mundo caiu mesmo. Porque por tudo que eu já tinha passado, já tava fraca, branca, sabe? Me deram até remédio pra anemia. E ainda ter que passar pela cirurgia. E aí a gente conversou com a médica, ela falou assim, ó, tem um ultrassom que mostra que não tem nada e outro que mostra que tem. Então vamos fazer assim, vou deixar você ir embora, passar o feriado em casa, descansar. E aí na terça-feira você volta e a gente repete tudo, só que você já vem em jejum, porque se tiver qualquer resto de material, não tem choro nem vela, a gente vai fazer a cirurgia. Mas graças a Deus eu voltei depois na terça-feira, tinha só um coágulo bem pequeno, que ela falou assim, olha, é muito pequeno, a gente não fala pra fazer curetagem com uma coisa tão pouca, isso vai sair, você ainda tá com sangramento, isso vai sair. E é isso. A única coisa que eu tenho certeza é que vai passar e que daqui a pouco a gente vai ficar de pé de novo. Eu confesso que eu não tenho mais vontade de querer ter filho, de querer ter filho sim, mas de querer ficar grávida não. Todas as vezes foram consequências terríveis, cada vez uma consequência pior que a outra, e dessa vez eu quase morri. Então, eu tenho muita vontade sim de poder adotar, de escolher amar alguém. Eu não tenho mais aquele desejo de ver a minha barriga crescer, porque cada dia que passava da minha gravidez, eu orava e pedia pra Deus que fosse como num piscar de olhos, assim, e que quando eu abrisse o olho eu já tivesse de 9 meses, pra não ficar naquela agonia, e será que tá tudo bem? E agora? O que aconteceu? Será que tá vivo? Será que não tá? E a gente conseguiu marcar uma consulta pra semana que vem, numa médica que me indicaram, muito boa. As meninas estão sempre me mandando mensagem, sempre tentando me ajudar de alguma forma. Não porque eu queira ficar grávida, mas porque eu queria ao menos uma causa. De alguém virar pra mim e falar assim, você não é mãe, ou você não vai ser mãe por esse motivo. Adotar, a gente sempre teve vontade de adotar, independente se a gente tivesse ou não um filho nosso, do nosso sangue. É uma coisa que a gente sonha, mas a gente tem vontade sim de primeiro ter o nosso filho, assim, parecido com a gente, com a nossa cara, com o jeito do cabelo, do olho, não sei. Eu não sei o que vai ser daqui pra frente, o que Deus vai fazer, mas eu espero que Deus faça alguma coisa. Eu sinceramente espero que Deus faça alguma coisa. Eu queria dizer pra vocês que eu tô bem, que eu vou ficar de pé.
E agradeço a mensagem, o carinho de todo mundo, das meninas do grupo, de todo mundo que me manda mensagem, me confortando, dizendo que está orando por mim. Eu agradeço muito. É isso, um beijo.